Fala pessoal! No vídeo de hoje eu vou fazer uma breve retrospectiva literária desse ano de 2021, trazendo aqui dicas de títulos que eu li. Talvez ainda não tenha trazido aqui dicas para o canal, né, resenha diretamente para o canal, mas que vale muito a pena que você leia e que você possa conhecer. Talvez em 2022, talvez ainda neste 2021, não se trata de uma lista de melhores livros do ano, até porque eu acredito que isso varia demais de acordo com o seu gosto literário, e é claro, isso também vai variar de quem é que está escrevendo essa lista, né? Porque dependendo da lista, vai ser apenas voltada para os best-sellers, ou aqueles que foram premiados, ou aqueles que foram feitos por editoras grandes. Então, eu não vou fazer esse tipo de coisa aqui, de modo algum. Se eu for fazer uma lista, vai ser de acordo com a minha seleção de leitura do ano, então uma retrospectiva literária para você ficar por dentro do que eu li e também poder trocar uma ideia para a gente saber se você também já leu, se você gosta, se você conhece. Então fica comigo. Eu sou Ronaldo Júnior, escritor e professor, e você está aqui no canal Tergiverso, no último vídeo do ano de 2021, para falarmos sobre uma retrospectiva literária. Então você já viu que é um canal que fala sobre livros, sobre literatura, e também eu falo aqui um pouco sobre equipamentos, sites, dicas de leitura que vão facilitar o seu dia a dia. Por isso já se inscreve aí no canal se você não quiser perder vídeo nenhum e vamos seguir então para falar da minha brevíssima retrospectiva literária. Primeiro, eu quero localizar vocês que eu infelizmente li muito pouco em 2021. Livros de literatura acabaram tendo que ficar em segundo plano por conta de questões acadêmicas, por conta de questões realmente, né, de estudo, de trabalho, que acabam tomando o nosso tempo. E por que não dizer também que a própria pandemia, né, essa coisa de você ficar em casa, de achar que vai produzir muito mais por ficar em casa, para mim pelo menos foi uma coisa que tirou um pouco da minha concentração, um pouco do meu ânimo também para fazer outras coisas, porque a gente vai se sobrecarregando de trabalho, e no final das contas acaba deixando pouco tempo para coisas de que a gente realmente gosta. E quando chega lá no final do dia que você quer parar para ler um livro, o cansaço já bate e você não consegue. Então eu fiz o possível para conseguir ler, para trazer as resenhas aqui para o canal, mas sem dúvidas ano que vem vai ser ainda melhor, para trazer muitos assuntos literários e, é claro, poder retomar a rotina de leitura junto com os outros afazeres. Então, se você está que nem eu nesse finzinho de 2021, comenta aí embaixo como é que foi a sua rotina literária, se você conseguiu ler todos os dias, se você conseguiu ler pelo menos um livro por mês, tudo direitinho, ou se as leituras acadêmicas tomaram conta e você não conseguiu sair disso. Então, vamos seguir, vamos falar um pouco sobre títulos de livros que eu indico para você e que eu li nesse 2021. A minha primeira dica vai para Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior, que é um livro que você vai encontrar resenha aqui no canal e é um livro brasileiro premiadíssimo, um livro que sem dúvida alguma retrata o nosso país, né, uma vertente do nosso país, traz uma série de acepções históricas, principalmente sobre o racismo, sobre a escravidão, sobre as relações sociais e de poder no país. Então é um livro necessário para você que quer se embrenhar mais em assuntos sobre o Brasil, pensar mais criticamente sobre as questões do país e, é claro, também vale muito a pena você conhecer as demais obras do Itamar e conhecer mais ainda sobre literatura brasileira e literatura que fala diretamente, que retrata o Brasil de alguma forma. Então, por isso, Torto Arado, sem dúvida alguma, de longe, é a minha primeira dica. A segunda dica é de uma HQ, que inclusive também já tem resenha aqui no canal, que se chama Day Tripper, de Fábio Moon e Gabriel Bá. É uma HQ sensacional para você refletir sobre a vida, sobre os momentos, sobre a própria efemeridade dos momentos e de que forma você pode aproveitá-los para extrair mais da vida. Então, é interessante demais essa HQ. E, sinceramente, é uma HQ tocante, emocionante, que eu acho que você vai acabar gostando, você vai se prender, vai gostar de ler e eu acho que é uma ótima dica, principalmente para esse final de ano, que é um momento mais reflexivo, que é um momento mais interessante para a gente parar e pensar sobre como foi, fazer a nossa retrospectiva pessoal. Então vale muito a pena que você pare para ler Day Tripper, de Fábio Moon e Gabriel Bá.
A terceira obra que eu vou indicar também tem resenha aqui e se chama Flores para Algernon, do Daniel Keyes. Vocês vão encontrar a resenha aqui nesse vídeo. E sinceramente é um livro que me surpreendeu. Primeiro porque eu percebi que ele estava sendo muito falado, ele ficou na lista assim, de livros mais lidos do Scooby e de outros sites durante meses. Ele aparecia assim no topo da lista e muita gente comentando, muita gente indicando, trocando ideias sobre esse livro, e me chamou a atenção, né, sobre o que fala, o que traz nessa história. Então é uma história marcante também, que traz uma série de reflexões sobre como nós lidamos com o outro nesse caso, de que maneira a vida acontece, né, em detrimento do que nós chamamos de inteligência ou do conhecimento que cada um possui sobre determinada área, né, sobre determinado assunto. Essa obra acaba sensibilizando o leitor, principalmente pela relação do protagonista ali com o mundo ao seu redor, com as coisas que acontecem ao seu redor. O que me marcou demais, isso sem falar da questão linguística, sem falar do cuidado da tradução, da beleza da edição. Isso é um livro que já é tido como um clássico, de certa forma, no exterior. Lá nos Estados Unidos ele é um livro antigo, de certa maneira, mas aqui no Brasil ele saiu muito recentemente e é um livro que, se você ainda não leu nesse 2021, é necessário, é interessante para você repensar as suas relações sociais e a forma como nós vemos e lidamos com pessoas ao nosso redor. A minha quarta dica vai para Depois, livro lançado neste ano pelo Stephen King. O Stephen King, de antemão, ele é genial, não tenho como pontuar nada contrário a isso, mas essa obra é interessante. Eu particularmente não curto terror, não curto suspense, essas obras, mas o livro Depois, né, que ele lançou nesse ano, acabou sendo interessante porque eu resolvi parar para ler, eu li a sinopse, eu vi os comentários, eu comecei a gostar da história, ainda não fiz resenha aqui pro canal, mas eu achei pertinente, sabe? A proposta dele é interessante. E aí eu comecei a ler até com a minha esposa, a gente começou a trocar ideias sobre o livro e debatendo sobre o livro, e é uma história que te prende, faz com que você queira saber mais do que acontece, como é que o poder do menino de falar com pessoas recém-mortas, recém-falecidas, de que forma ele vai usar esse poder, né? Seja para combater o crime, seja para desvendar informações interessantes. Então é um livro que te prende, muito bem humorado, é um livro que não dá para sentir medo diretamente. Você ri, você gargalha com o Stephen King, porque as tiradas dele são geniais. E eu acho que é um livro que, se você ainda não leu nada do mestre do terror, vale a pena ler esse. E eu tenho um outro aqui dele chamado Sobre a Escrita, vale a pena também conhecer, que é uma autobiografia com dicas literárias, é interessantíssimo. Obras do Stephen King, se você ainda não leu nenhuma, vale a pena você parar para procurar alguma que se encaixe no seu estilo de literatura. E o último livro que eu vou trazer aqui para vocês, que eu ainda não fiz resenha também dele aqui no canal, mas que vale muito a pena ser lido, é um livro muito recente até, que mostra uma outra face de um dos maiores autores, né, que nós temos e que muita gente não considera, mas eu acho que essas pessoas que não consideram não leram ainda obras dele que de fato são relevantes para a nossa sociedade, que é Anos de Chumbo e Outros Contos, de ninguém menos que Chico Buarque. Vocês já viram aqui, eu tenho resenha do Essa Gente, por exemplo, né, um outro livro do Chico, um romance do Chico, mas eu quero falar para vocês especificamente do último lançamento, que é o Anos de Chumbo e Outros Contos. São histórias mais curtas, obviamente, né, são contos, mas que trazem essa vertente ainda não explorada pelo Chico dentro da literatura. E eu acredito sinceramente que vocês vão gostar, porque traz esse tom crítico sobre o Brasil, que é o que vocês vão encontrar no Essa Gente, e que contribui muito para a visão do escritor, do músico, do grande letrista que é o Chico Buarque, que para mim é uma referência pessoal, mas que também é uma referência literária e que contribui enormemente para as discussões sobre, inclusive, o que é o Brasil, sobre o que nós estamos vivendo, o que nós devemos esperar para o ano de 2022, qual distopia nós vamos viver em 2022, né? Tem esse detalhe. Enfim, são várias questões que acabam importando demais e que acabam sendo abordadas nesse livro. São diversos temas explorados ali naqueles contos. Eu indico demais que você leia. Foi uma das minhas últimas leituras. Eu acredito que você vai gostar de Anos de Chumbo e Outros Contos.
Esses foram 5 livros que marcaram minha retrospectiva. Eu li outros também, mas acabei não querendo trazer à tona aqui especificamente. Muitos deles já têm resenha aqui no canal, várias HQs, vários romances, vários livros de contos e crônicas que eu gosto muito, mas sinceramente eu ainda li bem menos do que eu gostaria. Mas os que mais me marcaram foram esses 5 e eu espero que também marquem você, também sejam positivos, tragam reflexões positivas para sua vida como trouxeram para minha. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. É o último vídeo desse ano de 2021 e eu desejo que em 2022 a gente possa estar junto ainda mais, presencialmente se duvidar, em determinados eventos, em determinados momentos sociais, mas que, é claro, nós estejamos sempre cercados por bons livros e boas amizades, sempre para fazer trocas de sentimentos, de leituras e de interpretações sobre a vida. Então, desejo um ótimo 2022 para você e deixo aqui para você que quer continuar assistindo o assunto sobre literatura, eu vou deixar aqui uma playlist com todas as resenhas, uma playlist com as resenhas de contos, crônicas e novelas, uma playlist com tudo sobre o Kindle, que eu sempre falo aqui sobre o Kindle, e também uma playlist de histórias em quadrinho marcantes para mim. Eu espero você em um desses vídeos. Feliz ano novo para você! Até lá!